Bom, pessoal, agora é o exercício 3, né? Ele segue, vocês verem esse exercício depois da aula de turbinas, tá? Então, quem estiver começando não viu ainda o resumão de turbinas, veja o resumão de turbinas, depois vem aqui ver esse exemplo 3. Agora, o exemplo 3, a gente vai falar de uma turbina a vapor, e ela está com esse regime aqui de operação, né? Que a gente fala, olha, se tem algumas propriedades já estão definidas. Você sabe que está entrando vapor, deixa eu marcar aqui, ó, o vapor, então, ou seja, vamos usar a tabela de vapor. Foi falado, não precisava saber isso. Vamos pensar novamente, ó, ele vai falar as propriedades, né? Já está aqui no desenho. Está com a pressão 1 de 60 bar e temperatura 1 de 400 graus Celsius. Vamos ver lá se precisava falar isso mesmo. Ó, tabela, voltar aqui. Cadê? Tá. Ó, tá aqui. Está 60 bar, né? 60 bar. A de temperatura, acho que é a tabela 3, isso aqui, ó. Tabela 3. Ele está a 60 bar. A temperatura de saturação a 60 bar para um vapor, ó, aqui, ó, tô falando da água, tá? Uma água. Ou seja, a temperatura de saturação a 60 bar é 275 graus Celsius. 275 graus Celsius mesmo, 275 graus Celsius. Estou a 400 graus Celsius. Então, para minha temperatura já é maior que a temperatura de saturação, qual que é o estado que eu estou, minha gente? Vamos lá. Passou a temperatura de saturação, quer dizer que já está no estado de vapor superaquecido, né? Então, a gente vai na pressão aqui de 60 bar. Cadê? Pressão de 60 bar. Aqui, ó. Pressão de 60 bar, a gente vai olhar aqui no lado, olha só, se tem a temperatura de 400 graus Celsius, ó, 60 bar para um vapor superaquecido, 400 graus Celsius, está nessa segunda linha aqui desse segundo bloco. Então tá aqui, olha só, a gente tem o volume, a gente tem a energia interna, tem a entalpia, tem tudo ali, não precisa nem se preocupar de olhar, essas informações já estão dadas para a gente. Então, a gente consegue encontrar essas informações facilmente na tabela. Ou seja, a gente define todo esse estado aqui, está definido através da tabela, a tabela que a gente acabou de olhar. Então a gente vai ter o que? Ele está entrando com uma vazão mássica, que também foi dada, deu uma unidade mais chata, né? Deu 4.600 kg por hora. É chato? É, mas é o que o pessoal usa pra caraca. Isso aí é a unidade de quilograma por hora. Quilograma hora é direto. Então assim, a turbina se desenvolve uma potência de saída de 1000 kW, ou seja, está falando qual é o trabalho que ela vai sair na turbina, né? Você desenvolve essa potência de 1000 kW, ela liga, ela está ligada a um gerador que vai gerar 1000 kW, 1000 kW é a saída dela. Você pode ter, depois tem cálculos de eficiência que a gente usa para a turbina, o gerador, mas é isso aí, você coloca essa saída, esse é o nosso, ele está aqui, ó, o nosso trabalho na saída, ó, tá vendo? Trabalho que sai do nosso volume de controle. E você sabe que na entrada a pressão 60 bar, a temperatura 400, a velocidade é 10 metros por segundo. Opa, aqui você sabe que a sua velocidade é 10 metros por segundo. Você já sabe também, você vai conseguir extrair da tabela o seu volume específico. Você consegue achar qualquer outra coisa, acho que só falta a área, né? A área não foi dada, acho que a área... você precisaria da área 1. Acho que eu não vi, não reparei, acho que a área 1 não foi dada. Com a área 1 você conseguia achar aí na verdade não, né? Porque você tem, olha só, você tem a vazão máxima, você tem a velocidade, você tem o V, então você consegue encontrar a área 1, se você quiser. Você consegue calcular a área 1. Ó, muito mais fácil. Você consegue encontrar ela a partir das propriedades que foram dadas. E a gente sabe que na saída a pressão é de 0.1 bar e o quality aqui, né? Olha só, a pressão é 0.1 bar e o quality, né, que é o nosso título, é 90%, ou seja, ele já chega na saída com um pouco de mistura ar com mistura líquido-vapor. É para calcular qual é a taxa de calor transferido. E aí, bom, eu falei isso na aula da manhã, né? Na turbina a gente não considera transferência de calor. Nesse momento, eu acho que a Valentina vai até me bater, porque né, que eu estou calculando agora exatamente uma transferência de calor na turbina. Mas a ideia é essa mesmo. A transferência de calor ela pode ocorrer. Turbinas não são ideais, elas vão ocorrer transferência de calor. Vão ter falhas, vão ter outras coisas. Assim. Ela não tem a adiabática é o ideal, é o sonho de fazer uma turbina adiabática, você não ter essa transferência de calor. Tá? Mas aqui ocorreu, a gente vai calcular justamente ela. Então vamos começar. A gente sabe justamente pelo nosso diagrama TV que a nossa turbina vai sair daqui. Ó. Ela sai de um processo que está aqui na região de vapor superaquecido e ela cai para uma região de pressão muito mais baixa, na região de mistura líquido-vapor. Vamos calcular isso então. Isso aí também aqui tem uma grande vantagem. Como a gente já sabe qual é a nossa pressão de entrada, a nossa pressão de saída e sabe o título, logicamente a gente já sabe qual é a nossa temperatura de saída, temperatura de saturação, que a gente
vai se preocupar muito com ela aqui agora. E a gente consegue achar também todas essas propriedades aonde? Na tabela de saturação da água. Tá fácil, né, de achar qualquer coisa que precisar aí. Vamos lá então. Já saímos aqui primeiramente da equação da conservação de energia, né? Conservação de energia. E que a gente nem toca muito na parte da lei de conservação da massa nesse caso, mas ela está ali de fundo para a gente. Né? A gente sabe como só tem uma entrada e uma saída, você sabe que o seu problema ele vai ter a mesma vazão máxima, isso aqui é constante. Ó. Vazão máxima é constante, seja na entrada ou na saída, ela não muda, por isso que a gente joga ela para fora aqui. Tá vendo? Não tem muito porquê a gente fazer isso. E nesse caso, a gente quer achar o quê? Quer achar o valor da troca de calor. Todas as propriedades a gente vai manter por enquanto. A gente vai só mudar o sinal delas agora. Por quê? Porque a gente vai mandar essa troca de calor aqui que está positiva no lado direito da equação, a gente vai mandar ela para lá, vai mandar ela para o outro lado, vai virar negativa. E aí você vai ter o quê? Isso aqui é a troca de calor negativa, trabalho negativo, mais essa soma com esses vários valores aqui. Você vai passar multiplicando um -1 por todo mundo, ele vai virar isso aqui de baixo. Essa equação vai virar isso aqui que está aqui embaixo. Tá vendo? Vai virar o troca de calor agora com o valor sinal positivo, trabalho sinal positivo, mais a soma e aqui inverter os sinais, né, do H1 com H2 para a gente poder calcular essa saída aí no final. Bom, fácil demais, está tudo aí praticamente. A gente tem o trabalho que é realizado pela turbina, é um dado do problema. A vazão máxima é um dado, não está na unidade que a gente quer, mas é um dado do problema. H1 menos H2, a gente vou falar deles no final porque olha só, a gente não tem variação de energia potencial também, não tem nenhum problema com variação de energia potencial, que isso aqui é zero, então. Porque variação de energia potencial é o nosso problema, é desprezível, ela é desprezível o nosso problema, então a gente não liga para ela. E aqui, a gente tem as velocidades, foram dados o problema, a gente tem velocidade de entrada 10 metros por segundo, ele sai até com velocidade maior, você vê que a velocidade aumenta, né, na saída. Nesse caso ele é meio com uma turbina, com um bocalzinho assim, mas nesse caso essa variação de velocidade ela é pequena, não é um negócio que a gente fala assim, nossa, que mudança de velocidade. Não, mudou um pouquinho, assim, é normal, às vezes você tem um projeto que você vai ter algo que está tentando, na verdade, essa velocidade de saída pode ser realizada, você bota até um bocal na saída da turbina para acelerar, para tirar o fluido dali rápido, sabe? É uma coisa que pode acontecer, você passa para a turbina, expande, aí você põe um bocalzinho só para jogar o fluido para fora. Isso daí pode acontecer também. E o caso das entalpias, que são de onde a gente vai realmente tirar energia para fazer essa turbina gerar trabalho, gerar potência, né, de saída, a gente sabe, olha só, você tem o caso do H1. O H1 ele é totalmente definido como função da pressão e temperatura na tabela de vapor superaquecido. Tabela 4, né, para quem usa o livro de Moran e Shapiro. O H2, ele também é fácil de definir. Né? Eu mostrei aqui lá na aula, eu falei assim, olha, isso aqui, o H2, é uma entalpia de saída que ela é função do quê? Da minha pressão de saída, que é dado, e do meu título, que também é dado, eu vou olhar na tabela de mistura, né? Mistura líquido, tabela de saturação da água. E aqui eu até cortei essa equação que ela estava errada, eu coloquei uma equação mais bonitinha pra gente, não sei se estava errada, mas é que eu olhei para ela e achei meio estranho, ia aparecer um x ao quadrado, não faz o menor sentido isso. Aí eu escrevi a equação do jeito que eu uso normalmente mesmo, que é essa aqui, ó, H2 é igual a entalpia do líquido de saturação, mais o título, que é o x, que a gente tem, que também é dado, multiplicado pela variação da entalpia, pela diferença entre a entalpia do vapor saturado menos a entalpia do líquido saturado. Fui chamado a atenção por um aluno no final da aula, falou, professor, você jogou um número lá meio esquisito, mas eu vou explicar para vocês antes de eu jogar esse número, tá? Porque tem um detalhe que muita gente não percebeu. Eu vou confessar para vocês se eu mesmo não tinha percebido isso, assim, quando eu era aluno, acho que não sacava isso, né? Depois é que eu fui perceber, tá aqui também, né? Não precisa ir lá na frente, não. Olha só, isso aqui é a tabela, tá vendo, de saturação, tabela para pressão altíssima aí e tal, você tem as entalpias, olha só, você tem aqui nessa tabela, você tem lá a entalpia do líquido saturado, a entalpia do vapor saturado, ou seja, uma ponta a outra, né, começou a virar líquido, terminou o líquido todo, virou vapor, vai começar a virar vapor superaquecido, você tem as duas, né, mas você tem uma coisa que é a entalpia de evaporação. Que a entalpia, se quer evaporar um líquido, qual que é a energia que você tem que jogar nesse líquido para ele evaporar? Essa que é a ideia, sabe? Que é justamente a diferença entre o vapor da entalpia de vapor saturado e a entalpia de líquido saturado. Pode fazer a conta aí, ver, ó, se subtrair esse 2.600 aqui por esse 1.400 aqui vai dar 1.193,6. Ou seja,
para o uso da entalpia é muito manha você fazer essa conta. É fácil de você fazer essa conta. Você pode vir aqui e fazer e simplesmente usar a entalpia de evaporação, que está no meio, né, das duas entalpias, já usa esse valor como variação de entalpia. Até para esses cálculos tudo é facilitado no caso da entalpia de entalpia por causa desse fator, né, que é o valor da entalpia de saturação. Voltando aqui agora, ou seja, isso aqui, ó, posso buscar essa diferença, vou até marcar isso aqui, essa diferença aqui, ó, eu posso buscar na tabela, vou marcar para vocês terem aí como opa, escrevi B sem querer, HFG, vou escrever esse H mais bonitinho, gostei dele, como HFG, que é o que? Entalpia de evaporação. Beleza, entendeu? Você pode buscar esse valor na tabela. Falar assim, ao invés de eu buscar um e outro, subtrair, você pega lá o vapor e entalpia de evaporação. Então aqui no caso eu estou pegando esses valores, eu fui lá na tabela A4, né, tabela do vapor superaquecido, nessa pressão de 60 bar, temperatura de 400 graus Celsius. Fui lá e peguei essas propriedades. Peguei, olha, eu vou pegar aqui a entalpia 1 e vou pegar o meu volume específico 1, só porque eu estou curioso de saber qual que é a área de entrada. E eu vou pegar também a minha entalpia em 2, então ela é um cálculo, né? Eu vou ter que achar ela, então eu estou trocando aqueles valores que estão lá em cima, olha só. Aqui eu estou pegando o vapor, o valor da minha entalpia, esse daqui é o valor da minha entalpia do líquido saturado, mais o título multiplicado pelo valor da minha entalpia de evaporação. Eu peguei lá na tabela direto, eu nem me preocupei em pegar aqui, quer ver? Eu vou até botar aqui para vocês verem, 2392.8, quer ver? Vou botar ela tá aqui, ó. 2000, é porque ele sai com essa pressão aqui, tá vendo? Tá na última coluninha ali de baixo. É a penúltima linha, né, desse primeiro bloco aqui, ó, 0.1 bar. Vamos lá, ele tá... Olha a entalpia de evaporação aqui dele, ó. É a diferença dessa entalpia aqui de vapor saturado menos a entalpia de líquido saturado, exatamente 2392.8. Mesma coisa que eu fazia a subtração de um pelo outro, então beleza. Então vou só jogar ele aqui, tá lá. Então essa é a minha entalpia aqui, que está a entalpia de evaporação. E o final tem a entalpia em 2, né, que entalpia no meu estado 2 da minha turbina, a saída da minha turbina é essa aqui, 2345,5 kJ por quilograma. Por curiosidade, eu também fiz o cálculo do meu volume específico do estado 2, que eu uso a mesma formulaçãozinha ali que a gente já sabe, né? Só que agora eu mudo a propriedade, ao invés de entalpia, eu mudo para volume específico, e eu calculo qual que é o meu volume específico em 2, eu tenho que é 13,21 metros cúbicos por quilograma. Teve um aumento bizarro do meu volume específico, perceberam isso? Olha só, o volume específico em 1 era esse aqui, ó. Teve um aumento muito grande no meu volume específico. O meu volume específico foi para cá, ele aumentou pra caramba. E o que eu tenho aqui nesse caso? Eu tenho que a minha troca de calor, agora que eu sei todas essas informações, eu sei que a minha troca de calor total é só substituir os valores mesmo. Eu vou pegar essa equação que eu tinha aqui em cima, começar a substituir os valores e encontrar qual que é a minha troca total de calor. Troca total de calor é o quê? Trabalho realizado pela turbina, que é 1000 kW, só mudei para joules por segundo para facilitar um pouco a minha interpretação das unidades, mais a vazão máxima, que é 4.600 kg por hora, e eu faço uma conversão de unidades, o que? 1 hora é igual a 3.600 segundos. Só converti unidade, simples, né? Só joguei conversão de unidade. Multiplicado, isso aqui é uma multiplicaçãozinha, tá vendo? Pelos termos todos ali naquele meu colchetes, né, que seria a diferença de entalpias que eu tenho, esses dois primeiros termos aqui, ó, entalpia em 2 menos a entalpia em 1. Vocês viram que a entalpia também, ou seja, a diminuição da entalpia, ou seja, a entalpia 2 é menor do que 1, é que vai gerar muita energia nele. Você vai ter muita energia gerada a partir disso. E é dali que vai sair boa parte dessa energia gerada. Só que a diferença aqui dá praticamente, dá o quê? Dá quase 1000, né? Dá quase 1000 kJ por quilograma, né? Ou seja, a energia, a entalpia que foi perdida ali completa, ela vai virar quase toda essa energia essa energia que vai sair da minha turbina, né? E depois eu tenho os termos aqui da variação de energia cinética, tudo bem, é 300 menos 300 sobre 2 é 400, 300 não, é 900. 900 sobre 2
dá 450, menos 100, 350, 100 sobre 2 dá 50, então dá 400. 400 sobre 1000 dá, sei lá, 0,4. Não é nada, é muita coisa, mas é uma mudançazinha de energia cinética, né? Ou seja, aqui você pode fazer análise de unidades e ver que a variação de energia cinética aqui se deu. Se eu tiver certo na minha conta que eu fiz de cabeça aqui agora, acho que está, né? 300 vezes 300 é 900, sobre 2, 450, que dá 100 sobre 2, 50, vai dar 400, dividido por 1000, 400 sobre 1000 é 0,4. É 0,4 aqui você tem mais ou menos a variação de entalpia. A variação de entalpia ela é aproximadamente, se eu botar aí, arredondar isso tudo aqui de cima para 3.200, isso aqui vai 2.300, então é mais ou menos ela cai 900, né, 900 kJ por quilograma. E a variação da energia cinética ela é aproximadamente um ganho pequeno de 0,4 kJ por quilograma. Não vai dar exatamente esse o ganho lá no final em quilowatts, que a gente sabe que vai sair 1000 quilowatts, né? Mas é porque tem questão da vazão, né? A vazão vai ponderar isso aí, e a vazão aqui dá 1, alguma coisa. Então, mas vocês veem que a energia toda, quase toda, sai da entalpia. É um negócio muito bizarro o uso da entalpia para você gerar essa energia. E enfim, né? Trocando os valores ali todos, resolvendo isso aqui, eu tenho um final que é a quantidade de calor, a taxa de calor, sempre tem esse pontinho aqui, tá, gente? Às vezes eu não falo, mas sempre se lembra, taxa de calor trocado é igual a menos 62,2 kW. Ou seja, está perdendo menos 62,2 kW por energia que não é usada para nada, ela simplesmente vai para gerar mais entropia no mundo, assim, porque não tem uma energia que poderia ser utilizada como trabalho, ou seja, você está perdendo, você está gerando ali 1000 kW nessa turbina, mas você está perdendo 62 kW. Você poderia fazer uma turbina um pouco melhor e recuperar pelo menos 62 kW nessa turbina. Aí, assim, é uma questão de ver como seria feito isso, né? Mas é uma coisa que se pensa. Você está perdendo energia na forma de calor, não usa aquilo para nada. Se a sua turbina esquenta demais, ela está com algum problema. Você tem que pensar o que está acontecendo. Você está perdendo o calor que sai da turbina. Que negócio, é um budget, né? Balanço de energia é um budget financeiro que você tem. Você ganha R$100 por mês, você vai gastar, sei lá, 80 com alguma coisa muito importante e 20 com coisa supérflua. Assim. Mas se você acaba gastando 80 com coisa supérflua, você vai ter só 20 para você gastar com o que é importante, vai faltar, né? Então, assim, o que é importante para a gente aqui agora nesse budget é gerar trabalho. A turbina é feita para gerar trabalho. Se está perdendo em calor é porque tem algum problema na turbina, ou você perde muito calor, quanto mais calor se perde, pior é a turbina no funcionamento. Entendeu? E a gente fez uma análise aqui também, que foi dizer que o nosso volume específico em 2, eu fiquei até desconfiado, porque esse volume específico em 2 está muito maior do que o volume específico em 1. Deu um valor assim, bizonhamente maior. Quando eu fiz isso na aula, eu falei, caramba, está muito maior mesmo, está dando 13, né, alguma coisa, e aqui estava 0,04. Mas isso pode acontecer, porque a pressão também caiu muito. Né? A pressão caindo muito, o seu vapor tem mais possibilidade de se expandir, enfim. Então vai entrar nesse range aí que ele vai ter realmente uma pressão muito menor segurando ele e vai conseguir se expandir um pouco mais. Então, não acho que esteja errado, acho que faz parte, é um cálculo que tinha que dar isso aí mesmo. Mas na hora que eu fui desenhar, ficou ruim, né? Fui desenhar, eu queria fazer um desenho desse negócio aqui, ficou meio esquisito, né? Eu vou redesenhar aqui porque eu queria fazer um desenho mais bonitinho do que seria esse comportamento aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa perninha. Saiu. Queria fazer um desenho mais bonitinho porque eu fiz um desenho do domo e o domo não está bem representativo do que ele realmente deveria ser. Sabe, o domo deveria ser um negócio assim, ó. Vou ver aqui se eu consigo desenhar ele. O domo de verdade ele é meio assim. Deixa eu apagar só essa. Beleza. O domo de verdade deveria ser um negócio mais... Ele na verdade ele é bem colado aqui, né? Ele é bem colado aqui assim, aumentando bem pouco, né? Se vocês forem fazer um dia, vocês podem olhar os gráficos realistas mesmo, e depois ele cai aqui assim, ó. Cai quase como... Eu gosto de falar, eu fiquei observando, né? Eu aqui morando em Niterói, eu acabo observando um pouco ali a vista do Rio de Janeiro, né? E parece aquela onde fica o Cristo Redentor, quando você olha de Niterói, sabe? Se eu colocar o Cristo aqui em cima é a mesma coisa, né? É igual, né? Então assim, é uma pedra que ela meio cresce assim, né? É meio estranho. Eu não sei se é a minha percepção, eu nunca fui lá saber se é assim mesmo, mas
como eu enxergo, né? Então, assim, eu imagino seja meio assim. Aqui você tem as curvas, né, de pressão. Você tem aqui a curva, uma pressão muito baixinha aqui, ó, 0,1 bar, né? Ela vai chegar até aqui, vai, finge que aquilo ali é uma reta maravilhosa que vocês estão enxergando. E aqui eu tenho a outra pressão que está bem aqui em cima, que é a pressão de 60 bar, né? 60 bar está bem mais para cima ali. E vai lá, subiu. Aí, como é que vai ser o meu processo realmente acontecendo nesse caso aqui? Ele começa com uma temperatura, né? Uma temperatura e uma pressão altas, né? A pressão aqui está a pressão de 60 bar. Aqui, ó, pressão igual a 60 bar. E a pressão aqui é igual a 0,1 bar. Ele começa com 60 bar e uma temperatura bem alta, né? A temperatura dele aqui é de 400 graus Celsius. Vou marcar ele aqui assim. Tá aqui, 400 graus Celsius, né? Aqui a temperatura é igual a 400 graus Celsius. E ele está com um certo volume específico. E ele termina aqui depois com mais ou menos um volume específico aqui agora, mais ou menos um título, né? Um título igual a 0,9. A temperatura, eu lembro de ter olhado essa temperatura, mas eu posso puxar ela aqui agora pra gente rapidinho. Olha só, temperatura da pressão, a temperatura de saturação dele é o que? 45,81. Você vê que caiu bastante essa temperatura, né? E a temperatura dele aqui é igual a temperatura de saturação é igual a 45, 45, deixa eu ver, 45,81. 81 graus Celsius, ou seja, temperatura bem baixa para esse processo. E ele sai desse ponto 1 aqui, que é o estado 1, né, dele. Ele chega até esse estado 2, que está aqui embaixo. E nesse processo ele passa mais ou menos assim, ó, ele vai vir aqui, ele chega num ponto até chegar aqui embaixo. Se não tivesse essas minhas tremedeiras de mão, ia ficar um desenho ainda mais bonito, né? Mas ele sai com essa... Vou tirar essa seta aqui, ficou horrível. Ele sai daqui, ó. Daqui ele chega até aqui. Em algum momento ele começa a ter mistura líquido-vapor. O ideal de uma turbina, quando você projeta uma turbina, ou quando você precisa comprar para uma aplicação uma turbina, é que a sua turbina vai ter vários estágios. Você pode pegar lá no aula de turbinas, a primeira turbininha que eu mostro lá, tem vários estágios, assim, várias seções com pás, né? E o ideal é que você compre uma turbina em que no momento que o fluido começa a ter mistura de líquido e vapor, começa a cair para baixo da linha ali para dentro do domo, né, de líquido vapor, começa a ter mistura líquido vapor ali dentro, o título cai para baixo de 1, você já esteja numa região onde as turbinas estão preparadas para aguentar trabalhar com a formação de gotículas. E as pás normalmente são feitas, nesse caso, para aguentar esse tipo de operação. Ou seja, vão trabalhar, já são pás que estão numa região de baixa pressão. Isso já diminui bastante a força das gotículas. Senão, se elas trabalharem com gotículas em uma região de alta pressão, com pás que não estão preparadas para aguentar o impacto dessas gotículas na pá, aí realmente vira um problema muito mais sério. Se você chegar a trabalhar com a turbina, por exemplo, chegando aqui um título de 0,8 para baixo, é um problema bem grave, né? Acho que ele já quase nenhuma turbina aguenta, que já é muito líquido batendo. Mas se trabalhar com um título até 0,9 ali, você conseguir manter esse funcionamento da turbina, você vai precisar que a região de baixa pressão da turbina seja preparada para trabalhar com isso. Mas tá aí, um desenhozinho do funcionamento da turbina. Acho que não faltou nada, né? Fodei a temperatura, a pressão, o título final aqui. A ideia que a gente teria aqui também seria marcar qual que é o nosso volume específico, mas eu não vou escrever eles aqui. Nós temos um volume específico aqui em 1. Você tem aqui o volume específico em 2, beleza? Então é isso aí, gente. Finalizou a aula.